Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Hoje é dia do quadro A Bíblia Responde. É o quadro em que eu respondo as suas perguntas a partir da Bíblia Sagrada. Então se você tem dúvidas sobre Bíblia, teologia, mundo cristão, música gospel, quer que eu comente alguma fala de algum teólogo, de algum cantor, de algum artista, escreva nos comentários que à medida do possível eu responderei nesse quadro A Bíblia Responde. E hoje eu vou responder uma pergunta difícil. Quem perguntou é Neilson Coelho. Quem nunca ouviu o Evangelho pode ser salvo? Como eu disse, é uma pergunta difícil, mas nós vamos trilhar alguns caminhos para chegar a alguma conclusão plausível. Então, bora pro vídeo. Se essa resposta edificou você, se esclareceu a sua mente, ou se você tinha essa dúvida, mas nunca perguntou para alguém, esse pode ser o vídeo que pode responder as suas perguntas. Bora pro vídeo? Quem nunca ouviu o Evangelho pode ser salvo? Se for salvo, como essa pessoa será salvo se nunca ouviu? Vamos entender uma coisa seguinte, a palavra ouvir aqui não significa captação de ondas sonoras. Ouvir não está ligado à pregação oral. Ouvir na Bíblia, na maioria das vezes, o significado está ligado com entender e obedecer a alguma ordem, alguma lei. Dito isto, vamos para a segunda consideração. A palavra de Deus já foi pregada ou é pregada de diversas maneiras. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é pregada na criação. Salmo 19:1, os céus revelam a glória de Deus e a natureza as obras de suas mãos. Em segundo lugar, a palavra de Deus é pregada na consciência do homem. Romanos capítulo 1, isso fica muito claro. Em terceiro lugar, a palavra de Deus é pregada pela Bíblia. Em quarto lugar, a palavra de Deus é pregada pela igreja. E em quinto lugar, a palavra de Deus já foi pregada no Antigo Testamento por Israel. Então, no mínimo, nós temos 5 maneiras em que a palavra de Deus já foi manifestada. Dessa forma, é impossível que alguém não tenha tido acesso a algum nível de luz do Evangelho em toda a história da humanidade. Agora vamos ler um versículo. Existe um texto na Bíblia, 2 textos interessantes, que são muito chaves para entender essa questão, para comprovar que todos já tiveram algum tipo de acesso à revelação de Deus e que ninguém é inocente. Vamos ler em Romanos capítulo 1, versículo 18 em diante. Está escrito assim: porque a ira de Deus é revelada do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Atenção, versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Versículo 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque, versículo 21, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Esse texto fala daquilo que nós chamamos de revelação geral de Deus. Deus se revelando na natureza e na consciência do homem. Sobre a revelação de Deus na consciência do homem, a antropologia até mesmo fala que o homem tem um senso religioso. O homem naturalmente é um ser religioso. Isso acontece em razão da criação. Quando foi criado, o homem recebeu a imagem de Deus. E um dos aspectos da imagem de Deus no homem é a espiritualidade e consciência. Então, o homem recebe espírito e recebe uma consciência que lhe torna possível conhecer a Deus. Então, com base nesse texto de Romanos capítulo 1, todos os seres humanos têm acesso a algum nível de revelação de Deus na natureza ou então na consciência humana, na sua própria consciência. Ou seja, é aquela pessoa que está lá dentro da selva, de repente o índio que está lá dentro da selva e que ninguém foi evangelizar ele lá, nenhum missionário foi até onde ele, mas ele teve alguma consciência da revelação de Deus na sua mente. E aquela revelação, junto com o vislumbre da natureza criada, pode ter gerado nele algum tipo de fé. Aí no versículo 28 desse mesmo capítulo, tem uma informação muito interessante. Paulo afirma que esses homens que receberam o conhecimento de Deus desprezaram o conhecimento de Deus. Não é que eles não têm acesso ao conhecimento de Deus porque a igreja não foi lá pregar. Eles têm acesso pela natureza e pela sua própria consciência. Porém, eles desprezaram. Aí no versículo 20, Paulo fala que por isso eles se tornam indesculpáveis. Ou seja,
Aquela pessoa que nasceu na selva amazônica, que nunca teve acesso de repente à civilização, pensa nos índios brasileiros antes da colonização, que nunca tiveram acesso à mensagem pregada. Pense em países de maioria muçulmana, onde o evangelho não pode ser pregado livremente. Essas pessoas são indesculpáveis. Elas não podem chegar e dizer para Deus: Senhor, ninguém nunca veio pregar para mim. Deus lhes dirá: eu me revelei na natureza e na tua consciência foi você quem desprezou o meu conhecimento. Mas aqui tem uma objeção muito interessante. Alguns irmãos, principalmente de linha calvinista, eles afirmam que pessoas que têm acesso apenas à revelação geral e que não têm acesso à revelação da palavra pregada por um missionário, por um pastor ou por qualquer um de vocês, essas pessoas não podem ser salvas, porque a revelação geral diz respeito apenas ao conhecimento de Deus e não ao conhecimento de Jesus Cristo. Dessa forma, por exemplo, os indígenas antes da colonização, que não conheceram a Jesus, mas que tiveram acesso a essa revelação geral de Deus, de acordo com essa ideia, eles não teriam sido salvos, porque para ser salvo é preciso conhecer e crer na obra expiatória de Jesus Cristo. Porém, William Craig, um importante teólogo e apologista cristão-americano, no seu livro Em Guarda, página 313, ele faz uma afirmação muito interessante. Olha o que ele diz: Deus não julga as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo com base no fato de elas terem ou não depositado sua fé em Cristo. Antes, Deus as julga com base na luz de sua revelação geral da natureza e na consciência que elas de fato possuem. Esse fato é interessante. Na página 304, Craig ele fala ainda o seguinte: pessoas como Jó e Melquisedeque, que viveram em um período anterior à lei, que não tinham a noção do que eram os rituais de adoração da lei de Moisés, essas pessoas como Jó, Melquisedeque, pessoas daquela geração, nunca ouviram falar de Cristo, nunca tiveram acesso à revelação da lei de Moisés, porque eles nasceram antes, porém, eles foram salvos, com um detalhe: Jó, por exemplo, não era nem judeu, nem fazia parte da aliança judaica de Deus com os judeus, mas foi salvo. Agora tem uma segunda resposta, ou melhor dizendo, uma hipótese. Eu não trato como uma resposta definitiva, mas como uma hipótese. Suponhamos que, de fato, a revelação geral de Deus não conduz ninguém à salvação, e que só é possível ser salvo se a pessoa conhecer e crer Jesus Cristo e a sua obra expiatória na cruz do Calvário. Suponha que isso seja verdade. Suponhamos, hipoteticamente, que pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho, se tivessem ouvido falar, ainda assim não creriam. Então Deus não condenaria essas pessoas arbitrariamente, porque hipoteticamente Deus já sabe que se essas pessoas ouvissem o Evangelho, elas não creriam. Vamos voltar novamente ao versículo 28, Romanos capítulo 1, versículo 28. O apóstolo Paulo disse: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, em outras palavras, essas pessoas que nunca ouviram audivelmente o evangelho pregado pela igreja, essas pessoas têm conhecimento de Deus, mas se elas desprezaram o conhecimento de Deus, é óbvio que elas desprezariam a pregação pregada pela igreja. Essa é uma hipótese muito plausível. Agora vamos para a última consideração, que eu considero plausível também, e essa é uma explicação que parte da experiência, da observação, não necessariamente de algum texto bíblico específico. A pregação do evangelho não está limitada ao trabalho missionário da igreja. Eu sei que isso aqui pode chocar você pode discordar, mas eu repito, a pregação do evangelho não está limitada ao trabalho missionário da igreja. Onde que eu quero chegar? Quando a igreja não pode ir, onde a igreja não pode ir, Jesus vai. Ou melhor, Jesus já está lá. Onde a igreja não pode entrar para pregar, onde a palavra de Deus não pode ser revelada, Jesus vai lá e se revela pessoalmente. Meus irmãos, essa semana foi notícia em todos os portais evangélicos do mundo, uma notícia de que cerca de 200 palestinos da faixa de Gaza se converteram a Jesus porque sonharam com ele. E esse fato não é novo. Eu vou gravar um vídeo amanhã falando sobre isso. Esse fato não é novo. Eu era criança quando eu lia em revistas missionárias de que países de maioria muçulmana, em que era proibido a pregação pública do evangelho,
Como os muçulmanos dão muito valor aos sonhos, afinal de contas, o Alcorão foi confeccionado a partir de uma revelação, de uma suposta revelação do anjo Gabriel a Maomé, muçulmanos dão muito valor aos sonhos. Imagina como é que Jesus tem feito para salvar essas pessoas? Exatamente, se revelando a eles por meio de sonhos. Sim, Deus não está limitado à nossa pregação. Quando a igreja não pode, Jesus vai lá e faz. A igreja tem suas limitações, porém, o apóstolo Paulo disse: a palavra de Deus não está presa. Isso aqui é importante de se dizer. A igreja pode não entrar em algum país, de repente, na Coreia do Norte, por exemplo. Será que não tem ninguém salvo lá? Tem, meus irmãos. A igreja é impedida de entrar lá, mas a palavra de Deus não está impedida de entrar lá. Jesus pode ir. Lembra de Cornélio? O anjo apareceu a Cornélio e disse que as suas orações e esmolas eram agradáveis diante de Deus. Paulo de Tarso, por exemplo, quando estava a caminho de Damasco, não foi ninguém que foi lá evangelizar ele naquele momento. Jesus apareceu pessoalmente para ele. E por último, meus irmãos, eu encerro esse vídeo, que já está ficando longo, com um texto espetacular de Malaquias capítulo 1 e versículo 11. Está escrito: em toda parte, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre todas as nações. Isso aqui é uma declaração profética de Deus por meio de Malaquias. O que Deus quer dizer nesse texto aí? Em toda parte, em qualquer lugar do mundo que você possa imaginar, alguém está oferecendo sacrifício a Deus. Não de animais, isso aqui é simbólico, mas alguém está adorando a Deus em algum lugar desse mundo, em toda parte desse mundo. Aliás, o texto não diz que é em algum lugar, é em todo lugar. Então pense na Coreia do Norte, pense lá na selva indígena, pense em algum povo, de repente, não evangelizado. A Bíblia está dizendo que em toda parte o nome de Deus é exaltado, é glorificado. Essas foram as minhas considerações para essa pergunta difícil. E se você concorda, deixa aí nos comentários o que você pensa sobre esse assunto. Esse assunto ele é debatido há muito tempo e tem coisas aqui que eu não falei e que eu peço humildemente que, se você tiver alguma coisa a colaborar com esse assunto, escreva aí nos comentários para nos ajudar a esclarecer essa questão tão interessante. Obrigado, irmãos, por terem ficado até aqui ouvindo essas explicações. Deus abençoe. Deixe suas perguntas aqui, que eu vou anotar e vou responder. Deus abençoe a vocês e até o próximo vídeo.